né? Então, por exemplo, as pessoas, elas compravam vestidos novos, os vestidos, claro, que vinham da Europa. Então, elas faziam aqui nesse local o seu desfile. Essa rua era a rua, vamos dizer assim, que era a rua do desfile, era a rua que as pessoas vinham e traziam essas questões todinhas. Lembre-se que naquela época, a cidade de Belém ainda não era uma cidade vista por muitos europeus como uma cidade boa. Por exemplo, existia alguns livros e alguns relatos, existem, por exemplo, que as pessoas usavam suas roupas, pensem, o sol escaldante da cidade de Belém, aqueles vestidos enormes, anáguas enormes. As pessoas olhavam para o rio, que era no rio que se lavava as roupas, olhavam para o rio e falavam, não, esse rio está sujo, esse rio não... Então o que elas faziam? Elas pegavam, vinham para Belém, vestiam esses vestidos e elas não lavavam aqui em Belém. Elas mandavam esses vestidos para a Europa para ser lavado. E aí, ia para a Europa, lavava lá de navio, lavava lá e aí trazia ele de volta. Então vocês pensam, para ela usar uma roupa novamente, né, demorava bastante tempo. Então, nem tinha, né, essa questão de usar roupa repetida. Mas, pensando na história da cidade de Belém, a gente vê que esse ponto, ele é um ponto muito importante. Não somente para toda essa questão comercial da cidade de Belém. Como eu falei para vocês têm que pensar que a cidade, ela foi planejada de que forma? Aqui é principalmente essa parte. Embaixo, comércio, em cima, as casas. Então, a maioria das casas do comércio da Campina, embaixo, todas as áreas vão ser de comércio e em cima vão ser as áreas de casa. Por isso que embaixo, às vezes, não tem tantos detalhes, mas na parte de cima você já vai ver vários outros detalhes, tá bom? Nós estamos parados aqui nesse ponto porque é um ponto específico. Nesse local aqui era uma livraria, né? Essa livraria era a Livraria Universal, tá? O que acontece nessa livraria? Bom, pensa que naquela época o estudo ele não era tão valorizado. Só quem tinha estudo eram as pessoas que iam para o Rio, para São Paulo, estudar. Então, a aquisição de livros ou a leitura era muito escassa na cidade de Belém. Então eram poucas as pessoas que tinham livros. E outra, eram poucas as pessoas que tinham coleções de livros. Por exemplo, o Domingos Raiol, ali do Solar Barão do Guajará, ele tinha a sua própria coleção. Né? E a coleção era do quê? Livros europeus. Né? Então, livros brasileiros não existiam tanto naquela época, não eram tão apreciados. Né? Então, aqui era uma grande livraria. E eu chamo a atenção de vocês porque a gente vai fazer o exercício do olhar, né? Então, olha aqui. Vamos olhar essa edificação e a gente consegue ver vários detalhes, tá bom? Dentre eles, a gente consegue ver o quê? As platibandas, tá bom? O que são Jonathan, o que é as platibandas? Né? As platibandas são justamente essa parte que esconde o telhado das casas, né? Então, por exemplo, vamos fazer o exercício de olhar para cá, para esse casarão que agora é a Casa Freitas, né? É a platibanda dele e a platibanda daqui da livraria. Elas são totalmente diferentes. Por quê? Porque o que acontece? Quando você ia para uma casa, como eu falei para vocês, a parte de cima, em relação ao comércio, a parte de cima das casas era o que importava. Então, por exemplo, se eu chegasse na sua casa e olhasse para a platibanda e tivesse vários detalhes em Art Nouveau, em outros detalhes também, eu via que você tinha um poder aquisitivo maior. E se, por exemplo, a platibanda fosse só uns pedacinhos de tijolo, já não tinha tanto poder aquisitivo, né? Ou tantos detalhes, né? Então, existia justamente essa questão dentro das platibandas. Outra coisa também que a gente lembra, por exemplo, a Magali já falou do Boró, né? Outra coisa que a gente lembra também é o detalhe do nem eira, nem beira. Você nem eira, nem beira, né? E aqui a gente vai observar também esses detalhes. Antes da platibanda,
existem 3 detalhes: a eira, a beira ou tabeira e trieira, né? Então, o que acontece? São 3 camadas antes da plastibanda, né, que determinam também a sua classe social, né? Por exemplo, você poderia, olha, essa casa aqui não tem nem eira e nem beira, então não é uma pessoa que tem tanta aquisição, né? E se a casa tivesse a eira, a beira e tivesse a trieira, né? E essa casa já tinha uma pessoa que tinha um poder aquisitivo muito maior. Então, esses detalhes do exercício do olhar dentro do bairro da Campina, né, a gente precisa ter. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês a partir desse ponto, porque vocês vão ver muitos esses detalhes nas edificações, né? Então, é importante que a gente também faça esse exercício do olhar, tá bom? E aí eu quero chamar também a atenção de vocês para ver essa questão também do bairro da Campina, né? E quanto ele mudou, né? Por exemplo, essa rua aqui, como eu falei para vocês, era a rua do desfile, era onde as pessoas vinham, né? Transitavam os bondes, né? Então toda essa questão também existia nessa rua. E hoje em dia ela é uma rua mais comercial e um comércio ambulante, né? Então vocês vão ver muito essa questão também da gente falando, olha, aqui também tá essa questão dos ambulantes, né? Dentro do comércio, tá? Mas aí vocês veem essas características, tá bom? Então a gente vai andando mais um pouquinho. Uma pergunta. Pode fazer. Bom dia. Bom dia. É neste prédio que nós temos uma escada característica? Qual desses prédios? Não, é mais lá pra frente, é o Paris na América. Tá, gratidão. Isso. Aí tem a Casa Freitas aqui também, que ela foi reformada, né, recentemente, né? E aí ela também tem vários, hoje em dia a gente consegue já ver vários detalhes dentro dela também, né, que já foram enriquecidos, né, os detalhes dela também. Tá, perfeito, Tá bom?